Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Management, hein, Alberto? Mais um, e hoje com um convidado super especial, o nosso amigo, mas eu já vou falar dele, Quase né? conterrâneo. Quase conterrâneo. Pois é, quase conterrâneo. Mas a gente já vai falar desse convidado super especial que veio mais ou menos de longe, hein, Alberto? Tô de perto. Um pouquinho. Fugiu da neve pra ver a gente. Fugiu da neve para vir aqui gravar o podcast com a gente. Mas antes disso, roda a vinheta, editor. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber aqui o nosso amigo Wilson Primo, que é um empresário, gente, lá de Connecticut, mas também tem negócios em vários estados dos Estados Unidos. A gente já se conhece há algum tempo, porque o primeiro estado, por isso que o Alberto falou de quase conterrâneo, né, Alberto? Exatamente. O primeiro estado que nós moramos aqui nos Estados Unidos foi Connecticut. Então, a gente sente muita vontade aqui. Que honra, que prazer recebê-lo aqui, Wilson. Seja muito bem-vindo. Não, obrigado. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. A gente acompanha o trabalho de vocês na internet e eu gosto muito de ver o crescimento, o desenvolvimento do Abel e do desenvolvimento de vocês tudo como família. Então eu quero dar um parabéns aqui para vocês, que é muito bom ver estar nesse ambiente e estar aqui com vocês. Olá. Caramba, obrigado. Mas hoje a honra, a gente quer saber do Wilson, né? Exato, assim, a gente está muito feliz, mas o convidado é o Wilson. Fala um pouquinho pra gente, Wilson, da sua história. Você já está há muitos anos aqui nos Estados Unidos, correto? Sim. Quantos anos de América você já tem, Wilson? Eu cheguei aqui em 2005, em abril de 2005. Então agora vai fazer 21 anos que eu tô 21 aqui. anos. E você originalmente foi para onde logo que você chegou? Quando eu cheguei, eu vim para New Jersey e a princípio eu comecei a trabalhar na construção em New Jersey. Sim. E você é de que região do Brasil? Eu sou do Pará. Do Pará. Isso. Perto de Belém? 500 quilômetros de Belém, é mais Como perto é que de foi? Marabá. Sentiu falta do açaí quando veio pra cá? Na verdade, não. Na verdade, eu estava bem decidido. Na época, eu tinha 20 anos e foi uma decisão onde eu pedi a Deus para me ajudar a vir para cá. Você veio sozinho? Sozinho, e ele me ajudou, então eu fico muito grato. Então, não senti saudade do Brasil, só da família no começo. Você chegou muito jovem aqui, então, né? 20 anos sozinho. Você chegou a trabalhar no Brasil, Wilson? Sim, comecei a trabalhar no Brasil, eu tinha 13 anos de idade. Caramba, olha só. Sempre como empreendedor, ou o que você fez no Brasil antes de vir para cá? Só para a gente entender. Com 13 anos, eu estava nas férias da 8ª série. E lá, como eu sou do Pará, no interior, lá no Pará a gente trabalha com agricultura, fazendas, essas coisas assim. E tinha uma fazenda que era muito, muito grande na época, mais de 1.000 alqueires. E lá tinha muitas pessoas que trabalhavam lá. E eu fui passar minhas férias lá, né? Porque não tinha muito o que fazer, interior, não tinha viagem, essas coisas assim. Então, e lá eu aprendi a operar máquinas pesadas. Caramba. Com 13 anos? 13 anos. Que isso, Wilson? Que bacana, não. Você vê, uma história. E depois você trabalhou operando máquinas pesadas nas lavouras, foi isso? Eu trabalhei operando máquinas pesadas até os meus 19 anos. Até recente para vir para cá. Até vir para cá. E o que te deu assim o estalo para você falar, pô, quero ir para os Estados Unidos? O que te chamou a atenção na época, né? Na época eu era novo e eu ganhava muito dinheiro, igual um operador de máquina no Brasil na época. Eu não sei realmente quantos salários eu ganhava, mas era mais ou menos 5 salários mínimos que eu ganhava. Sim, na época. Era um bom salário para efeito Brasil, né? Era uma remuneração boa, né? Sim. Só que eu gastava tudo. Jovem, né? 19 anos, pô, 15 anos. 15 anos. Pra quem assistiu também o episódio do Carteira do Casal, da família, do ano passado, vai saber muito bem que isso é comum, porque eu tenho uma história parecida também. Pois é. Comecei a ganhar um dinheiro jovem, gastava tudo. Então, foi bom, foi uma época muito boa, me ajudou a selecionar pessoas, entendeu? Nessa época eu tinha muitas amizades que só queriam o dinheiro, só queriam o dinheiro que eu tinha, não era
realmente interessados na minha amizade. Uhum. E essas companhias faziam com que eu gastasse muito dinheiro. E eu gastei Más muito dinheiro. companhias, no Más caso, né? companhias. Mas quando você é jovem, que não é algo salutar para levar para a vida, mas quando é jovem, você não tem maturidade suficiente, serve de aprendizado, né? Igual você Sim, falou, hoje você já entendeu que aquilo não era saudável, né? Sim. E hoje, naturalmente, você não vai mais entrar nessa. Eu posso citar um exemplo. Quando eu tinha uns 18 anos, eu viajei, eu fiz uma viagem para Goiânia. Cheguei lá, eu encontrei um rapaz, ele tinha uns 40 anos. Eu não vou dar muito detalhe porque eu não quero expor ele. Mas ele tinha uns 40 anos de idade e ele recebeu uma herança. E ele foi em um jogo, num cassino, e gastou a herança dele toda. Caramba. E aí, naquele momento, eu com 18 anos, eu olhei pra ele e eu falei, cara, se eu não mudar a minha vida, isso aí pode ser eu no futuro. Pode ser você. Caraca, você teve esse nível de consciência com 18 Sim. anos. Bom. E aí, Pegou, não, tipo assim, que o aprendizado se dá através do erro sim, ou do erro dos outros. Então ele Sim. viu um erro do outro e aprendeu, que é muito Incrível. sábio, né? Sim. Muito sábio, que bacana. E aí você veio para os Estados Unidos. Sim, New Jersey, foi trabalhar na construção. sim. Por que New Jersey? Então, New Jersey, porque quando eu saí do Brasil, eu fiz uma oração para Deus, para ele me ajudar a chegar aqui. E se eu chegasse, eu falei que eu ia mudar a minha vida. Como vocês já estão sabendo, a minha vida lá era um pouco irresponsável. Uhum. E como eu tinha bastante amigos em Connecticut, eu não queria vir para Connecticut e Amigos da sua cidade, do a Brasil? minha cidade. Caramba. Sim, Já Então, tinha uma comunidade já já tinha. lá estabelecida. Onde? Em Denver? em Denver, Waterbury. Ah, na região ali. Sim. Então, como eu não queria, eu não sabia o caminho que a minha vida ia tomar, eu não queria voltar nem estar perto das pessoas assim, não por eles, por mim mesmo, para me Sim. proteger, para que eu Você queria novas pessoas, novos Sim, ambientes. sim. Legal. E você não falava inglês, né? não falava inglês. Nada de inglês. Não. E decidiu, pediu a Deus, orou para te encaminhar, né? Ter um caminho para você vir. E você chegou, né? Chegou Sim. É. aqui. Sim. Começou a E você trabalhar. escolheu New Jersey porque era perto de Connecticut, mas era longe do pessoal que você conhecia? É, Não, porque eu conheci um rapaz em Goiânia, ele estava vindo para New Jersey, falou que lá tinha bastante trabalho. E eu pensei, é para lá que eu vou. Eu Se vim tem também. trabalho, maravilha. Foi isso. Eu vim para lá, o nome da cidade Riverside, e eu comecei a trabalhar na construção. Eu gosto de falar assim, a construção de New Jersey, porque ela é um pouco diferente da construção de Connecticut, entendeu? Cara, mas antes de você chegar aí, quando você começou na construção lá, porque hoje, quando o cara vem pra cá, assim, ele tem mais acesso a conhecer pessoas e conseguir emprego, eu acho, por exemplo, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, brasileiros de New Jersey, brasileiros de Boston. naquela época não tinha, né? É isso que eu ia perguntar. Você chegou em New Jersey, como que você arruma um trabalho? Como que você conhece alguém? Onde você vai? Na em padaria? 2005? Na padaria? Então, essa história é engraçada, ainda, principalmente você falando agora. A pessoa que me recebeu, ela não me conhecia. Eu não conhecia ela, foi um amigo de um amigo, passou o número, eu fiz uma ligação. Você pode me buscar? Você pode me buscar? A pessoa me recebeu, ela estava indo para o trabalho e ela falou assim, ó, eu vou te deixar na minha casa. Era a primeira vez que eu vi ela. Vou te deixar na minha casa, eu vou trabalhar, no final do dia eu vou voltar e a gente vai achar uma casa para você alugar. Quando ela chegou no final do dia, ela já trouxe as ferramentas de trabalhar na construção. Trouxe o pau, o cinto, as ferramentas, um martelo. Eu não conhecia nada daquilo. Sua experiência era com máquina, né? Sim. Caramba. E aí, no próximo dia, eu já fui trabalhar e ela não me tirou da casa dela, não. Quer Eu dizer, fiquei você na casa dela. chegou, no outro dia já estava trabalhando. No outro dia, eu Você já fui chegou na trabalhar. casa de um estranho, confiou em você. Foi. Você confiou na pessoa. Sim. A pessoa chegou, te deu as ferramentas. Cara, realmente é muito Deus mesmo, viu? Mas é a história de muito imigrante aqui, né? Sim. É muito imigrante assim. ó. Incrível isso. Wilson. Chega, que a gente chegou já, vamos dizer assim, bem depois, né? A gente veio em 2016 para cá. Sim. Mas naquela época não é igual hoje. E hoje, como o Alberto falou, é bem mais fácil, né? Tem internet, tem grupo de WhatsApp, tem Facebook, vídeo no YouTube. Naquela época era tudo muito... Não tinha nem iPhone, que o iPhone foi lançado em 2007, né? Inclusive, não tinha tantas companhias, não tinha tanta opção de companhias para você trabalhar, entendeu? Então, era tudo limitado. Eu lembro, por exemplo, quando eu mudei para Connecticut, eu conheci lá, eu cheguei a trabalhar em 2 companhias diferentes, eu não me adaptei com eles, e eu fiquei uma semana parado.
Porque não tinha muitas Não tinha opções. tanta oferta. Hoje Não. tem mais. Hoje, com certeza, tem mais. É. Mas aí você foi para Connecticut, você acabou indo, né? Como é que foi isso? Então, a minha esposa, nós casamos aqui nos Estados Unidos. Você conheceu ela aqui? Não, conheci ela no Brasil. Você Ué, sério? que isso? Sério? Conta essa história aí, cara. Peraí, mas você já conheceu ela lá e veio, mas ela veio junto ou como que foi isso? Agora, Então, ela veio um ano na minha frente. ela veio antes de você, Antes de então? mim, Ela era da sua cidade? da minha cidade. Caramba, olha só que interessante. Então ela veio antes. Você veio encontrar com ela, né? Não, isso aí é porque eu orei a Deus, né? E Rapaz, eu- é homem apaixonado, É, olha viu? Pensa só. num homem apaixonado. Oh, vai ter que cortar isso aqui. Não, deixa. Ué, Você vai ganhar moral em casa. vai ganhar moral pô, em tá casa, louco. pô. Então, eu orei a Deus que eu não queria voltar para minha vida antiga, certo? Isso. Só que eu não falei que a minha namorada não podia estar nela, né? Na minha vida nova. Então, É verdade, porque o ambiente, ele Então molda, você né, a tinha frequência. namorada e ela meio que te influenciou também pra vir pra cá, pô. Porque você namorava com ela do Brasil, ela veio pros Estados Unidos. sim. E você falou, você veio atrás dela, hein, Wilson? Conta. Não, eu não vim, eu vim porque Tô eu queria brincando, transformar a É, minha queria vida. transformar Tô a vida. brincando, tô É. brincando. Mas aí ela veio, ela ficou sabendo que você chegou Ficou aqui. sabendo. E aí deu um jeito de... eu vou Então, quando encontrar- ela veio, vocês terminaram. A princípio, a gente tentou manter um relacionamento à distância, mas aí não estava funcionando porque eu não tinha data para vir, não sabia como vir. Aí a gente acabou terminando, Sim. entendeu? Aí que você chegou, ela descobriu. Aí disse- Mas aí, quando você chegou, ela tava em Connecticut? Tava em Connecticut, E você chegou em New Jersey. em New Jersey. E quanto tempo foi até vocês se verem de novo, de fato? Uns 3 meses. Ah, 3 meses. É. E aí, mas aí vocês se encontraram e você já foi pra Connecticut? Como é que foi isso aí? Ah, Nós nos encontramos a primeira vez em Newark, Tá. num festival de português que tinha lá. Não sei se ainda tem esse festival até hoje. Muito grande. E foi a primeira vez que eu andei de trem. Eu lembro Caramba. até que um amigo meu que estava aqui há mais tempo do que eu se disponibilizou a levar a Newark. E chegou lá, deu um pouco de trabalho. Não tinha telefone igual tem hoje, não tinha nada. Então foi um pouco difícil para encontrar ela, mas essa foi a primeira vez que eu encontrei ela no Festival dos Portugueses em Newark. E aí vocês retomaram o relacionamento, o namoro, logo. Sim. E aí logo você falou, ela então que te levou pra Connecticut. Ela que te levou? Ela, como eu falei antes, eu tinha bastante amigos lá em Connecticut. Ela entrou em contato com os meus amigos que trabalhavam na área de construção e me arrumou um trabalho e falou... Da sua cidade. Da minha cidade. Qual é a cidade, o nome da cidade? Rondon do Pará. Rondon do Pará. Isso. No Um Pará. abraço pra galera de Um Rondon do abraço pra Pará. quem tá Se assistindo. você é de Rondon do Pará, comente aí. É, E se você isso conhece o Wilson dessa época, comente também. Comente aí que você conhece o Wilson. Da época de lá do... Olha que legal. Então, os amigos que já tinham lá, ela também é de lá, né? Naturalmente. Sim. Então, que história. Eu não sabia disso. Eu já Incrível conheço mesmo. o Wilson há algum tempo, mas não tinha noção desses detalhes, né? Que a vida... Sim. E aí foi pra Connecticut, vocês retomaram o namoro Uhum. e depois O casaram, que ela né? fazia lá em Connecticut? Estudava. Ah, só estudava. Só estudava. Ela é a filha mais nova, né? Igual os cinco irmãos que elas são, é uma família de 6 filhos. Os 5 irmãos dela moravam aqui nos Estados Unidos. Ah, Caramba, a família toda veio. É. Uau. Os pais delas também? Dela? Não, Só- moravam no lá. Brasil. Sempre nunca moraram aqui. Então ela veio, aí você, mas depois você casou com ela, né? Que é sua Casamos. esposa. E vocês têm o quê? São quantos filhos? Temos 2 filhas. 2 filhas. Uma Aqui. de 11 anos e uma de 12. Uma de 11 e uma de 10. Olha que maravilha, Olha lá, ó. é. A história aí gerando frutos. Que bacana, que história bacana. Aí você, na época que você saiu de New Jersey para ir para Connecticut, você foi trabalhar para alguém? Como é que foi isso? Sim, eu saí com um trabalho arrumado de New Jersey para Connecticut. Uhum. E eu comecei na construção lá também, e que é diferente. a Mas quando construção. você fala construção, o quê? Porque construção é muito amplo, né? O que você fazia exatamente? Então, eu falo o seguinte, a construção sofreu uma mudança depois de 2008, entendeu? Principalmente em Connecticut, que é um estado assim mais rico, então o pessoal tem um poder aquisitivo maior. Inclusive, quando eu cheguei lá, a gente foi trabalhar em casas em Greenwich. Sim, uma área. Eu trabalhei em Greenwich num banco lá, que é uma área, nossa, os maiores hedge funds. É uma das áreas mais prósperas dos Estados Unidos. Sim. Né? Então, lá, a comunidade, o pessoal que trabalhava com construção, eles iam construir uma daquelas casas lá, daquelas mansões.
eles levavam 2 anos, 3 anos para fazer a construção de uma casa. Caramba. E isso antes... Assim, pra realidade Brasil, esse é o tempo mesmo de subir uma casa, né? Sim, mas isso Aqui era não. antes da pandemia, entendeu? E olha só a diferença. Em New Jersey, o grupo que eu trabalhava, nós fazíamos 3 casas pequenas, 3 por semana. Caramba. Entendeu? A gente montava, porque ela já vinha pré-montada. Então, é uma construção, um framing diferente, vamos falar assim. Uhum. Então, a gente fazia 3 por semana. Aí eu fui trabalhar em uma companhia onde eles levavam 2 anos, 3 anos para... Finalizar um projeto. Muito diferente, né? A dinâmica do trabalho, enfim, Sim. do processo, né? Sim. Bem diferente. Mas foi um aprendizado, né? Com Também. certeza. Só isso aqui, ó, o sistema. Porque eu cheguei lá, então eu encontrei pessoas que estavam com 2, 3 anos na construção, e porém o conhecimento deles na área da construção era pequeno comparado ao meu. Por quê? Porque eu tinha construído, vamos supor, sei lá, 100 casas. Eles estavam, sei lá, 2, 3 anos em 1 a 2... Tava no segundo projeto da no vida. segundo projeto, É. entendeu? Então, aí te dá a entender que tem como acelerar o processo da vida, o processo de ascensão. Mas você estava envolvido em todas as etapas da casa? Desde o do terreno? Não, a gente só fazia o framing, no caso. Tá. Só o framing. Ok. Sim. Porque aqui é tudo muito direcionado nos Estados Unidos, né? Sim. Tem um cara do plumb, tem um cara do piso, tem um cara... Então, cada um... Então, a sua especialidade sempre foi essa? Não. Não, então vamos lá. Vamos no contando. começo, sim, Vamos foi lá. essa a minha Você especialidade. começou com isso, e Sim. depois? Como é que foi evoluindo? E quando eu cheguei em Connecticut, eu trabalhei em 2 companhias diferentes. Porém, eu não me dei muito bem com o sistema deles, o jeito que eles trabalhavam. Porque... Cara, já é a segunda vez que você fala isso, que você não se deu bem com o sistema que eles trabalhavam. Isso, é claro, mostra a vontade de empreender, né? De ser dono do próprio negócio. É, porque já estava incomodado. Já estava né? incomodado, Tava incomodado. com o sistema dos outros, com forma de trabalho, de falar, cara, deixa eu fazer do meu jeito que vai dar certo. Inquieto que eu... Aham. Se você tá inquieto Já no seu demonstra o trabalho, espírito abre empreendedor. abre o seu negócio. já demonstra o espírito empreendedor aí. Ó. Verdade. E talvez não seja só isso. O que eu via quando você tem que evitar grupos onde as pessoas te diminuem, entendeu? Então, o pessoal daquela época, eles queriam diminuir as pessoas. Desqualificar. Então, eu não gostava desses ambientes, entendeu? Falar, você não aprende, você é tipo, falavam palavras feias, entendeu? Então, eu não gostava disso. E porque eu me conhecia, eu sabia quem eu sou. Então... Mas isso as pessoas que trabalhavam com você ou superiores? Superiores. Uau. Aí acaba virando um jogo aí. E é um ambiente péssimo de trabalho, né? Sim, e tem... Não, e tem uma história lá, principalmente no norte, Connecticut, né, a região de Boston, do imigrante que chegou aqui, sofreu, quer que o outro sofra, não tem isso? Correto, tem. Um lance assim, eu sofri, você vai sofrer também. Sim. Aí quer humilhar o cara, é verdade, muita gente passou por isso. Porque ele parte do princípio que, como ele, o outro tem que também. Ele não aceita, muitas vezes, o cara que chegou e já está numa posição mais rápido ou não passou pelo sofrimento, ele meio que... É complicado, uma questão de imigração aqui nos Estados Unidos. Né? Igual eu falei, eu cheguei... Não é que eu cheguei... que sabia muito mais do que eles, não sabia tanto. Você tinha uma também. experiência. Sim, mais mas só que, projetos na carreira. como eu vim de New Jersey lá, a gente fazia muito mais casas, eu sabia um pouco mais, entendeu? Então, só que aí você vê que é um ambiente não só os seus superiores, mas também as pessoas que trabalham nos grupos com você, eles estão na mesma guerra que você, então eles acabam tendo que te diminuir, acabam tendo que não valorizar quem você é. Então, é um ambiente, igual eu falei, não foi muito bom. E quando eu saí dessas 2 companhias, eu fiquei 1 semana parado. Foi a única época que eu fiquei parado sem trabalho aqui nos Estados Unidos. E depois me arrumaram um trabalho de lawn care, que é totalmente diferente. O que é isso? Lawn care é a pessoa que planta a grama, planta... Ah, tá. Isso era numa empresa de landscape? Não é landscape, é lawn care chamado. É específico só isso? Lawn care é que você planta a grama, você cuida para que ela fique verde, tira você erva... faz isso residencial ou... Residencial. Caramba. Inclusive, é uma das maiores companhias lá do norte. Lá. São 2 pessoas que começaram essa companhia em 1995 e cresceram muito. Então, eu aprendi muito com esse meu patrão do lawn care. Era brasileiro? Americano. Americano. E você ficou quanto tempo com eles? Eu fiquei com eles uns 5 anos. 5 anos. Olha. Depois eu saí, porque eu cresci lá o máximo que eu podia crescer.
E eu saí na época, eu não tinha carteira, não tinha documento, então não podia ser um chefe de uma equipe. Aí eu saí. Aí um dia, no inverno, eu encontrei ele dentro do Home Depot. Um ano depois, ele falou, Wilson, eu sinto muito a sua falta, volta para trabalhar com a gente. Aí eu voltei e ele deixou eu trabalhar sendo o chefe de uma equipe. Só que eu só consegui trabalhar um ano, porque acho que eu já tinha muito o espírito empreendedor dentro de mim. Eu falei, não dá para ficar. Eu Chega, saí. tá na hora de abrir. Aí foi quando você abriu sua empresa? Foi. E a empresa que você abriu é a mesma que você tem até hoje? Não. Não, você abriu... Qual foi o primeiro negócio que você abriu? Então, eu fazia pequenas reformas e nos clientes que a minha esposa tinha. Ela tinha uma folha de clientes e... Então, nessa época, ela já tinha parado de estudar. Não, nessa época ela já tinha parado de estudar. E aí ela foi fazer o quê? Que ela tinha folha de clientes? Ela começou a trabalhar limpando casas. Ah, e ela foi adquirindo uma carteira de clientes. Sim. Uma pessoa... E você ajudava nos clientes dela a fazer como se fosse um handyman, alguma coisa Correto. assim, né? Fazendo Sim. pequenos reparos. Caramba, você Sim. começou de muito comum. handyman. Uau. Que é comum, é a história de muito imigrante aqui nos Estados Unidos. E aí, uma vez o meu cunhado, na verdade, chegou para mim e falou do mundo comercial, que é o que eu trabalho hoje. Ele falou, tem como... Porque aí, beleza, então vou só explicar uma coisa. Nessa época, quando passou 2008, a construção, quando ela voltou, a economia começou a melhorar, as pessoas começaram a construir, eles começaram a construir muitos apartamentos em vez de grandes mansões, inclusive em Connecticut, entendeu? E Os condomínios. Aquela coisa toda. Então, a economia começou a entrar em uma fase muito boa e as pessoas que não conseguiram se adaptar para a nova fase da economia, muitas delas perderam o negócio. Eu vi americanos que tinham companhias de construção grandes antes da pandemia, que depois eles não conseguiram se adaptar, e essas pessoas quebraram, perderam muitas coisas, tiveram grandes prejuízos, porque não se adaptaram. Que teve a crise, né, de Sim, 2008, que foi mais ou menos até 2010. Depois a economia americana deu um boom, né? Foi. Até o Covid. Até Sim. 2020 a economia cresceu numa espiral aí, historicamente falando, um dos maiores crescimentos, né, de década. Mas de 2010 a 2020. Uhum. Foi um período de expansão, mas que mudou, né, a dinâmica do setor e de como são feitas as construções. E até o padrão, né, construtivo de Connecticut, de todos os Estados Unidos, né? Sim. E aí você mudou. E você viu uma oportunidade aí. Sim. E aí o meu cunhado, igual eu estava falando, ele me convidou para entrar nesse mundo comercial, que é a construção de grandes condomínios, dessas coisas, grandes obras. Aí a gente foi atrás, na época precisava de seguros, que eu não tinha conhecimento, Workers' Compensation, Liability, todas essas coisas. Eu lembro na época foi $12 mil o meu primeiro seguro. E eu comprei sem ter certeza que ia ter que pegar trabalho. Uhum. Aí a gente Você investiu 12 mil numa pólice para te assegurar de uma operação que você nem sabia. nem sabia se ia dar certo. Isso é fé, meu amigo. Então, e aí foi. E aí foi, nós trabalhamos junto. Como ele me chamou, ele tinha uns contatos. Aí nós fizemos o nosso policy, abrimos a nossa empresa em 2014. E nós fomos nos contatos dele e o pessoal passou o trabalho para a gente. Aí nós trabalhamos como sócios por 2 anos. Porém, como ele não tinha conhecimento nem eu, a gente estava só trocando figurinha. Porque nós trabalhávamos, fazia bastante dinheiro, entrava dinheiro, só que chegava no final, o dinheiro não ficava com a gente. Nossa. Aí eu cheguei com ele, conversamos, nós partimos da sociedade e eu peguei e comecei uma jornada onde eu comecei a estudar bastante para mim descobrir como fazia o dinheiro ficar comigo. Legal. E isso foi quando, Wilson? Que época que você começou? Essa companhia foi aberta em 2014. Uhum. Eu trabalhei com meu cunhado até 2016 e a partir de 2016, 2017, quando eu comecei sozinho. Hoje, quantas empresas? Você tem um grupo, né, de empresas ou... Então, a minha empresa que trabalha em Connecticut, o nome dela é Primo Carpentry. Sim. E nós atuamos em Connecticut principalmente. Mas com o passar do tempo, nós adquirimos clientes que trabalham nos Estados Unidos todo. Então, nós criamos uma outra companhia que é uma sister company que faz a mesma coisa, porém fora de Connecticut. E nessa Entendi. sister company eu tenho um sócio.
Entendi, que te ajuda. E você, qual é o core business? O que você mais faz hoje? Hoje nós mexemos com a parte de acabamento Tá. interior. Interior. Nós fazemos instalação de gabinetes, portas, baseboard, millwork. Nós fazemos bastante hotéis, assisted living. É isso Que que nós fazemos. bacana, que bacana, Caramba. super interessante. É. E mas além dessa empresa, você tem outras empresas ou concentrou nessa atividade? hoje? Nós concentramos nessa atividade. Nós fazemos também construção de casas aqui na Flórida. É uma coisa que eu comecei... Então você investe no imobiliário. Para Sim. rental ou para flip? Não, Qual que é o foco? a gente constrói e vende. Ah, tá. No New construction, New né? construction Você e compra o vende. terreno, Sim, constrói e vende. Sim. Entendi. Que é um development. sim. Porque quando eu vinha bastante aqui para a Flórida, e aqui tinha, sei lá, 3, 4 anos atrás, tinha muitos terrenos baratos. Só que eu não conhecia muitas pessoas aqui, e então eu não tinha coragem de comprar. Mas eu cheguei a comprar alguns e segurei eles e comecei a correr atrás de conhecimento, de como faz para construir essas coisas assim. E aí eu fui, nesse período de 2 anos, construindo. E está tendo bom desempenho nessas construções na Flórida? Como é que tá? Então, na Flórida eu acho que não tem um retorno tão bom quanto lá no norte mais. Antigamente tinha, o retorno aqui era melhor. Mas E por que isso? O que mudou nesses anos aqui, que você acha? um dos pontos que eu vejo é a quantidade de de um investidor estrangeiro. Porque a maioria dos investidores estrangeiros que chegam, eles vêm para Flórida, Orlando, e eles querem construir isso aqui em volta. E isso acaba causando... Excesso de oferta e o preço não consegue Isso, estabelecer, e aí os custos sempre aumentam, inflação, sim. e você não consegue um retorno tão bom. É isso. É igual, quando a gente fala imigrante, não é só os brasileiros, não só Não, nós do mundo brasileiros. todo. Mundo todo, claro. né? Aqui tem argentinos, tem colombianos, tem chilenos, tem todo mundo. Chinês também. Sim, chinês tem tem muito. muito. Sim, Chinês tem muito investidor. Os Estados Unidos recebe investimento do mundo inteiro, né? Sim. Investidor de toda e qualquer parte dos 5 Os chineses continentes. estão botando uma grana Muito. aqui. inclusive eu acho que teve uma lei, né? Que eles falaram que eles não poderiam ficar comprando muita coisa. não sei. Estão limitando. Sim. Agora, eu estava falando, comparando, né? A dinâmica também da construção daqui com Connecticut é muito diferente? Porque tem aquele lance que lá, até quem Connecticut tem trabalha... basement, aqui... Aqui Não, tem. eu tô falando assim, economicamente falando, né? Você falou que o resultado aqui, por causa do preço, né? Não é tão, talvez, satisfatório, Sim. mas tem para quem presta serviço, Uhum. existe uma mentalidade coletiva que no norte é melhor do que na Flórida. Sim. Você concorda com isso? Eu concordo. Que rola mais dinheiro mesmo, que lá o pessoal faz mais dinheiro do que aqui na Flórida? Sim, eu acho que isso é uma verdade. Aham. Mas não quer dizer que você não pode ter sucesso aqui na Flórida ou lá, claro. lá em Connecticut. Em todo lugar pode ter sucesso. O que vale é você adaptar e você ser flexível, buscar sempre estudar e buscar uma maneira de como você pode fazer melhor uma coisa que está sendo feita, entendeu? Então não tem como. Quer dizer, não é reinventar a roda, né? Não. Não. É, Agora eu queria voltar num ponto que você falou, quando você falou que você quebrou a sociedade, Uhum. e você falou que você parou de trabalhar um pouco para estudar em como manter o dinheiro no seu bolso. Certo. O que você quis dizer com isso? Você foi estudar impostos, você foi estudar tax, você foi estudar economia? Como é que faz, né, pro dinheiro ficar É. no bolso? Essa é uma Porque pergunta você sair da que vale $1 construção- milhão de dólares. Porque, irmão. porque você sair da... Você fala, cara, vou parar e vou estudar. O que você foi estudar? Então, Uma coisa eu sei que é que ele estudou, velho. É, lá que eu quero chegar. Você Uma também. coisa eu sei do que ele estudou, né, Wilson? Ele estudou bookkeeping, ele estudou. Management, né? isso Com o mesmo. maior orgulho eu tenho. Não, que honra. Na primeira turma de bookkeeping, quem me acompanha sabe que eu desenvolvi o primeiro treinamento 100% em português de bookkeeping aqui nos Estados Unidos. O Wilson, junto com a menina que trabalhava com você, eu não sei, eu não me recordo o nome dela, mas é alguém da sua equipe. Uhum. Fizeram participaram da turma. Sim, E na depois você primeira fez turma. o management também, você participou também, Sim. entendeu? Então, já puxando outra pergunta, Wilson, além do que você estudou, é isso que eu ia te perguntar, que eu ia puxar logo isso em seguida. Você fez as turmas ao vivo Sim. do curso Bookkeeping. Eu queria que você explicasse para nós qual a importância e o quanto mudou
na sua visão de empresário, fazer o curso de bookkeeping ao vivo, tendo ali o acompanhamento, tendo o suporte da equipe, tendo o Abel ali disponível. O que o curso mudou a sua visão de empresário, o que era antes a sua visão de contabilidade, bookkeeping, de impostos, e o que foi depois? Então, vou responder ela em 2 fases. Eu vim de uma família pobre, vamos falar. Entendeu? Então, eu não tinha conhecimento de administração, não tinha nada, não sabia. Você não fez faculdade, não fiz né? nada, Não teve nada. oportunidade. Foi trabalhar com 13 anos, né? Igual você contou aqui. Então, eu sabia trabalhar, entendeu? Porém, eu sempre gostei muito de estudar. Não quer dizer que eu parei de ir para a escola cedo, que eu nunca gostei. Eu perdi a minha vontade de estudar. Eu nunca perdi a vontade de estudar. E, inclusive, como foi me perguntado, eu levei mais ou menos 1 ano e meio para aprender inglês. E, inclusive, teve uma época que eu fiquei bem desapontado comigo mesmo, porque eu pensei, eu vou chegar lá, vou arregaçar rapidinho, vou falar inglês. Acho que todo mundo pensa isso. Eu também pensava e... Sim, eu cheguei e fiquei um pouco desapontado, porque não foi tão fácil. Porém, eu considero que eu aprendi porque um dia eu atendi o telefone e eu fui capaz de entender a mensagem que estava sendo falada para mim e eu fui capaz de passar uma mensagem pelo telefone. Que bacana. Aí eu pensei, cara, eu já sei falar inglês. Claro. Aí, tá se comunicando, olha. Você se comunicou, você se fez entendido e entendeu. Sim. Absolutamente. Então, isso. E todas essas pequenas, vamos falar, esses pequenos ganhos ajudam muito. E quando eu montei a empresa, comecei a trabalhar, você vê que não é só trabalhar. Tem uma parte administrativa, tem uma parte contábil, tem uma parte legal. Tem tanta coisa que envolve na estruturação de uma empresa. Principalmente quando você começa a crescer, né? Sim, que eu não tive mentores, eu não tive ninguém para falar, segue esse caminho, é aquele caminho. Tudo com a sua própria experiência, né? Sim. Aprendendo, acertando, errando Sim. e... Inclusive, por isso que eu sempre falo que a importância que eu vejo na pessoa do Abel para a comunidade é isso, porque nessa época, na época que eu cheguei aqui, não tinha tantos mentores. Não tinha, vamos supor, não é igual hoje, a gente vai no YouTube, busca um vídeo falando de uns assuntos, tipo... essa semana, por exemplo, a gente estava em uma reunião lá no grupo que eu participo e o pessoal falou da organização, para a gente organizar, a importância da organização do mapa mental. Eu nunca nem tinha escutado isso. Aí eu fui atrás, aí você vai no YouTube, você vê a importância, o que é o mapa mental. Se você organizar, você melhora o aprendizado, melhora tanta coisa. Aí falei, então, na época que eu cheguei aqui, não tinha isso. Então eu dou meus parabéns para você. Não, eu quero assim, Wilson, eu não sei se você lembra. Uhum. Eu já contei isso em outros podcasts, né? Uhum. Que eu fui professor no Brasil muitos anos, até vim para cá para estudar, né? Eu estudei lá, eu vim estudar. Meu objetivo nem era estudar para depois voltar para o Brasil, acabamos ficando. Lá em Fairfield. Né? Acabei em Connecticut, A inclusive. gente nem conhecia o Wilson na época. Então, aí, você talvez não vai se lembrar, mas eu me lembro muito bem. Uhum. Fui convencido e lancei a primeira turma de Correto. bookkeeping. Sabe quem foi o primeiro aluno a fazer a inscrição? Foi você, Wilson. Caramba! O primeiro aluno a fazer a inscrição. Você não vai lembrar. Primeiro Que aluno, bom. sabia? Aí, ó. O primeiro aluno a se matricular. Aí eu ligava na época para cada aluno, Uhum. porque eu queria saber Sim. quem era. Eu ligava Uhum. para cada um. Aí eu te liguei. Uhum. Eu falei, aí você, não, sou o Wilson de Connecticut. Aí eu falei assim, como é que você descobriu a gente? Eu vi na internet e tal, mas eu já te conheço, Abel. Eu falei, como você me conhece? Que eu escrevia no jornal lá do Lúcio China, Comunidade News, que ele me deu a oportunidade para me escrever umas colunas. Sim. E você lia a coluna, e você falou, eu já te conheço, eu lia seus artigos. Olha só que coisa. Sim. Você me falou isso, não sei se você lembra. Lembro. Que eu perguntei, mas como que você me conhece, Wilson? Não, eu já te conheço, Abel. Eu lia os seus artigos que você escrevia Um abraço pro Lúcio China, se ele tiver oportunidade. Vou encaminhar para ele esse episódio. Ele tem um jornal, acho que tem ainda, né? Tem até E eu hoje. escrevi, durante o tempo que eu morei lá, Uhum. acho que foi mais de ano que eu escrevi. Saía, toda edição tinha um artigo meu, que eu falava de negócio, de finanças e tal. E você falou, não, eu li a sua coluna no jornal Comunidade News. É aquilo, eu não esqueço nunca.
e você foi o número 1. Então, você tem assim, uma importância enorme. A gente vai honrar você muito, sempre, para toda a vida. A gratidão. E você não sabia, né? Não, eu não não sei sabia. se eu te falei Olá. disso. Mas o primeiro, e aquela turma foi uma turma pequena, foram Sim. 25 só. Que começou, eu estava começando, aí eu falei, e eu até pedi minha equipe na época, não, vamos limitar, porque vai ser a primeira turma, não sei como é que vai ser ainda, naquela... E você foi o primeiro. Você viu o nosso anúncio e logo fez inscrição. E na época eu ligava para cada um, eu te liguei. Foi quando a gente falou a primeira vez. Sim. E você contou essa de que já conhecia por causa da coluna. Você vê que coisa, né? Pois é. Então, fica Muito o registro pequeno, aí. né? Sim. Fica o registro. Então, Foi o aluno número 1, hein? Da Abel Fiorotti Education. Olha só aqui. Wilson, você tá importante demais. que bom. Que história bacana. Uhum. Voltando na pergunta, eu acho que nós que fomos participantes da primeira turma, nós fomos privilegiados porque era um conhecimento para a gente da comunidade brasileira que muitas vezes não tinha, entendeu? Não é tão fácil para encontrar igual... Eu sempre busquei profissionais dessa área para trabalhar comigo no escritório e não tinha, entendeu? Então, vocês abriram aí as portas para capacitando várias pessoas para trabalharem na comunidade brasileira e quem participou dessa turma aí teve um grande privilégio. E tem hoje pessoas que participaram daquela turma que hoje também já atuam na área, né? Sim. Outros que têm até escritórios. Isso é muito legal, é gratificante, né? Quando você é um educador, um professor, ver que as pessoas estão... E você sempre teve esse senso de valorizar a educação. Isso é Não é à importante porque toa. hoje eu noto que, principalmente conversando, né, com os empresários aqui dos Estados Unidos, que o nível de consciência, principalmente relacionado à parte contábil, à parte fiscal, é muito baixo. E a gente precisa educar mais essas pessoas. Então, por isso que eu gosto de relatos igual o seu, porque isso gera pro empresário hoje algo que ele não deve renegar de maneira alguma, que é a parte contábil, a parte fiscal, o bookkeeping da sua empresa, a organização. Porque isso é básico, entendeu? Só que muitas pessoas, é isso que você falou, ela sabe trabalhar, ela sabe fazer dinheiro, mas como que ela vai manter esse dinheiro no bolso dela, entendeu? E ela não tem essa informação. E às vezes, pelo nível dos profissionais, assim, não falando hoje da comunidade, mas pelo nível dos profissionais hoje que existem aí fora, a pessoa queria esse nível de consciência. Hoje, pelo menos, isso é algo que eu noto no meu dia a dia no escritório, que as pessoas já me ligam estressadas com o contador. Elas ligam assim... Não aguento mais meu contador, como que eu posso como que você pode me ajudar? Não sei o que. Eu falo, calma, vamos sentar, vamos conversar, vamos tomar um café, me explica a sua situação, o que está acontecendo. Então, assim, isso é importante porque a gente vai formando novos profissionais e a gente vai formando empresários com nível de consciência agora. Nível de consciência maior. E o ponto, eu só estou lembrando agora, insights da conversa. Depois você fez o management, não sei se você lembra. Sim. Aí teve a primeira aula, ou a segunda, não me recordo. Aí a gente foi se falar também. Criou uma identificação, né? Sim. Eu sempre falo com ele, a gente sempre, vez ou outra, se fala, troca uma ideia. Aí você falou assim, você não deve lembrar, mas eu me lembro. Você falou assim, Abel, só essa aula aqui já valeu o investimento. Eu não sei que aula que foi, mas você falou assim, uma aula que você assistiu lá. Essa uma, que era já pagou o curso. Era uma. Sim. Ele falou isso aí, você não esquece, né? Sim. Tipo assim, ele deu valor à informação que estava sendo compartilhada. Sim. E o que você falou, buscar. Você não teve oportunidade no início, mas fala hoje isso para quem está começando. Uma empresa aqui nos Estados Unidos. Pegar pessoas igual você, que já está estabelecido, que já é uma pessoa de sucesso aqui nos Estados Unidos, buscar mentores, buscar pessoas para encurtar o caminho, concorda? Sim. Você vai passar a experiência para que aquela pessoa consiga trilhar uma jornada de sucesso, talvez menos... Não tem caminho perfeito, tá, gente? Não. Todo caminho, ele vai ter obstáculos, né? Sim. Você vai ter dificuldades, faz parte do processo. Mas com as pessoas certas você pode Mas encurtar com as pessoas Exato. certas, você pode encurtar, né? No Sim. ambiente certo. Você, estando no ambiente certo, cercado de pessoas certas... Você né? andando com as pessoas que chegaram lá, Também já vai facilita. vai facilitar. O que você me diz disso? Então, eu acho que isso é a minha opinião agora. Assim como eu, tem muitas pessoas que vieram que não tiveram muito estudos, não tiveram tantas oportunidades no Brasil para aprender e chegam aqui e aí aparecem as oportunidades.
e ela começa a trabalhar, igual muita gente sabe, compra uma VEM, põe as ferramentas, começa a trabalhar e o negócio vai bem, Deus abençoa e vai bem. Só que a pessoa dificilmente ela vai preocupar em estruturar a parte do escritório, de enviar invoices, de recebimento, o controle, todo o controle que é preciso ter, entendeu? Então, eu recomendaria todo mundo a buscar esse conhecimento, a buscar mentores que podem dar algum suporte, podem ensinar isso. Porque não é você fazer muito dinheiro. Igual, no começo eu fiz bastante dinheiro, porém eu não conseguia fazer ele ficar comigo. Então, não é a quantidade de dinheiro que você faz, é quão organizado você é, entendeu? E um dos elementos que corrói muito o dinheiro são os impostos, né? Sim. Que é um tema que você está também estudando, estou acompanhando, está estudando, está se envolvendo, que é muito bacana e o que é verdadeiro. Sim. Né? Uhum. Essa questão, porque às vezes a pessoa trabalha, ganha dinheiro, prospera, mas não faz um planejamento adequado. Sim. Depois tem que pagar pro tio Sam. Vai ter Sim. que deixar o dinheiro todo lá. Porque se não pagar, vai estar em cana aqui nos Estados Unidos, né? O que você me diz? Que você tá, eu sei que você tá fazendo mentorias, ele tá... Sim. Então, é isso. Mas vai além disso. Para mim, quer dizer, tem um passo antes disso. Não adianta a gente querer falar sobre impostos, como funciona a tributação americana, se a pessoa não tem uma companhia organizada. Então, essa parte Sim, claro, é muito mais interessante. Acho que a pessoa tem que buscar esse conhecimento primeiro para depois ir para os próximos passos, entendeu? É porque o que o Wilson está dizendo é o que a gente sempre fala, né? Uhum. O bookkeeping, se você não tem um bookkeeping organizado, estruturado dentro da sua empresa, você não vai conseguir montar estratégia nenhuma, muito menos o empresário que tem acesso ao P&L dele só no tax return no final do não ano tem seguinte, planejamento pelo nenhum. amor de Deus. Não, e ele não consegue, mas tem muito empresário nessa situação, ele sabe. Exatamente. Que o cara deixa para fazer na época do tax season, né? Uhum. Ele fala assim, eu tenho que fazer meus tax. Aí ele manda os extratos pro contador e não dá para fazer mais nada. Você só vai reportar ali. Aí depois enfim. liga estressado. O meu contador é ruim. Não, e ele ainda fala o seguinte, que tem muito imposto para pagar. Sim. Eu tenho muito imposto para pagar, ele fala. Eu tô com imposto alto. Ué, mas durante o ano todo não pagou nada, não fez nada, não se antecipou, né? Não utilizou nada que... Dá para pagar menos impostos, legalmente falando aqui? Sim, dá. Dá. Tem estratégia, mas tem que estar organizado. Principalmente se você não tiver construção, real estate. O setor de real estate, setor imobiliário nos Estados Unidos. Toda a cadeia que vai incluir construção, investidor, dealers, pessoas que prestam serviço, corretagem, investimento, rental income. Todo setor, ele é um dos que mais tem benefícios fiscais aqui nos Estados Unidos, junto com petróleo e gás. Sim. Oil e gas e real estate. São as duas áreas que têm os maiores deduções e créditos tributários. O que é isso? Vai fazer com que você pague menos tributos legalmente. Dedução vai diminuir o seu taxable income, que é o seu lucro, o valor pelo qual você vai pagar o imposto. E os créditos são dinheiro que o governo americano te dá, literalmente, para diminuir o seu tax bill, que é a conta do imposto que você tem que pagar no final do ano. Então, a área de real estate, ela tem inúmeros benefícios. Sim. E eu sei que o Wilson está ligadão, que ele está estudando muito a fundo isso, né, Wilson? Está acompanhando bastante. Eu sempre... E aplica, né, Wilson? Sim. Estuda e aplica. Não é só estudar. Sim. Tem que usar também, né? Sim. E hoje, tipo assim, uma outra coisa que você não mencionou é o mining também, né? Que eles falam que é um área de mineração. Mineração. Mineração também. Mas óleo e gás e real estate são os dois. O mining também tem muito incentivo, porque recurso natural, igual petróleo e gás, né? Sim. É como se fosse da mesma... Quando você lida com recursos naturais, existem incentivos por parte do governo para exploração e até investimento e desenvolvimento. Aí tem créditos e deduções que você consegue fazer inúmeras estratégias. Eu sei que você está estudando bem. Os tax write-off, o cara que tem um W2 muito alto, ele pode investir nesses projetos para poder compensar, enfim. Aí o código permite. Mas por quê? Porque são leis que o Congresso americano aprova para que pessoas invistam naquele setor. Igual a depreciação, por exemplo.
Tradicionalmente, nos Estados Unidos, você pode depreciar 50%. Certo. Nós vamos sair daqui, nós vamos para o jantar. Né? Eventualmente, nós vamos pagar... Isso é um business expense. Eu posso deduzir, mas eu não posso deduzir 100% do valor. Sim. Eu vou deduzir 50% por lei. Certo. Na época da pandemia, teve um problema, a economia parou. O que o governo fez? Acho que foi até 2022. Você pode deduzir 100%. Por quê? Estava incentivando as pessoas a ir para restaurante. Sim. Você pode fazer o tax write-off 100% da sua conta de restaurante. Porque na pandemia, quem sofreu muito? Os comércios de restaurantes pararam, fecharam. Teve gente que parou, stop, não teve business. Então, uma forma de incentivar foi o quê? Através, se você consumir, você vai para o restaurante, você vai ter 100% de write-off dos taxes dessa despesa. Agora, voltou para 50%. Sim. Mesma coisa são setores incentivados, que é o oil e gas e o mining, que é a mineração também. E também tem as zonas de oportunidade. Não sei se você já chegou a estudar. Os Opportunity Zones, que são zonas locais onde você pode investir em determinadas propriedades e ter inúmeros benefícios. Sim. Porque são áreas muitas vezes degradadas, que o governo pega e fala, essa área aqui, quem investir, eu vou dar um incentivo fiscal. No Brasil também tem isso. Sim. A área de desenvolvimento da Sudênica, do Nordeste, juros subsidiados, incentivos fiscais. É normal. E na América tem inúmeras zonas de oportunidade, onde você pode investir e o que você investir ali, você vai conseguir aproveitar para diminuir, né, os impostos. Sim, inclusive, há 2 semanas atrás, nós fizemos uma viagem para Atlanta, nós fomos ver um empreendimento lá, e é bem pertinho de Downtown, em Atlanta, e são 9 minutos, Downtown, Atlanta, e nessa área lá tem um projeto para Assisted Living. Quem construir nessa área vai ter, acho que 15 anos isento de imposto. Olha só, tá vendo? Entendeu? São incentivos que o governo dá para buscar investidor, faz todo sentido, né? Sim. Por exemplo, Las Vegas, que é um centro, é um deserto, Las Vegas. Por que muita gente foi investir lá? Cassinos e etc. Muito incentivo fiscal foi feito para a pessoa levar lá. Criou uma área, né? Hoje está bem desenvolvido, mas se você pegar no início, tinha nada. Era um deserto lá naquela região. Sim. Então, o governo incentivou. Tinha benefício fiscal a nível estadual, obviamente, a nível de condado, a nível federal, para que aquela área se desenvolvesse, né? Correto. E isso é política de desenvolvimento, que tem a ver com o Congresso e com, obviamente, uma política de desenvolvimento econômico, né, do país, para não ficar também o desenvolvimento muito concentrado, igual na região de New England, que é ali Nova York, Connecticut, Sim. aquela região que é uma das regiões, acredito, né, a região mais desenvolvida Sim. dos Estados Unidos. Aí todo mundo ia querer ficar ali. Sim. Então é uma forma de a pessoa expandir, né, e ir para outras áreas também e desenvolver outras áreas. Então é interessante. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar dentro do que você falou é a importância de sempre ter um mentor ou um profissional nessa área de imposto, porque o imposto americano está sempre em mudança, ele Sim. pode mudar, entendeu? Não depende, vamos supor, só do presidente para ele mudar. Então eles estão constantemente mudando e essas mudanças têm que ter profissionais que muitas vezes estão acompanhando a mudança e ele vai estar... instruindo você que caminhos tomar, o que você pode fazer para ter mais benefícios dentro da sua operação e como você pode usar os cuidados que deve ter. Exatamente. Todo ano, né? Tem Todo ano. modificações, às vezes pequenas ou grandes. Sim. Em 2017 foi aprovado, né? O Tax Cut Jobs Act, que foi a lei de reforma tributária aprovada no governo do Trump. Sim. Aí teve a eleição no ano passado e houve aquela incerteza, porque grande parte dos benefícios, até o bonus depreciation, uma série de... o Qualified Business Income Deduction, são termos técnicos, tá, gente? Quem é meu aluno, estuda. Para você que não sabe, depois eu vou até criar vídeos aí explicando esses termos também, não se assuste, pelo amor de Deus. Sim. Mas são termos, deduções e termos técnicos aqui dos Estados Unidos. Então, alguns benefícios da lei, se a Harris ganhasse, eles iam buscar, talvez, eliminar. O Trump está querendo tornar eles permanentes, mas isso carece de aprovação. Então, a gente vai ter, talvez não nesse ano, mas no próximo ano,
a gente certamente vai ter uma aprovação de novas leis tributárias dentro do governo. Não assim, todo ano tem uma modificação pequena, mas uma modificação pequena, grande. Uhum. Por quê? Uma reforma. Uhum. Porque muito está sendo esperado. A gente vai ficar sem base de legislação, de muito tema. Sim. Então tem que ser aprovada uma nova lei, ou confirmar a lei de 2017, tornar ela permanente, porque ela era provisória, Uhum. ou votar novos elementos e ver como é que vai ser feito, entendeu? Então a gente está aí na expectativa Sim. de ter novas leis. Então é o que você falou. Tem que se manter atualizado, porque às vezes uma regra, se você pegar uma regra, gente, de 10 anos atrás, ler um livro ou um manual tributário, hoje não serve para nada. mais. A Standard Deduction aumentou quando o Trump aprovou essa lei. Uhum. Eu não sei se você lembra. Você lembra que você mora aqui há muito tempo, que a Standard Deduction era pequenininha. Sim. Você usava ela e tinha outras despesas que você complementava. Hoje não. O Trump fez o quê? Aumentou ela. Praticamente você não tem... O ar a mais é pouquíssima coisa para você deduzir. Então, ele mudou bastante. Uhum. Então, vamos ver. Tem que acompanhar. Concordo plenamente. Esse recado aí é de ouro para quem é empresário aqui nos Estados Unidos. Com certeza. Wilson, e você como empresário aqui nos Estados Unidos hoje, então você tem a sua empresa de carpintaria em Connecticut, você tem investimentos na Flórida em real estate, né, em construções, new construction e venda. Uhum. E quais são os projetos aí para frente agora? O Wilson tem hoje em mente projetos na Flórida, projetos em Connecticut. O que você tem aí visando curto e longo prazo aí para frente? Em curto prazo, eu estou trabalhando na construção de uma equipe. Pessoas para trabalhar comigo, igual eu tenho o meu irmão que trabalha comigo. Nós não somos sócios ainda, não temos nenhum negócio juntos, mas estamos trabalhando aí para desenvolver um negócio, eu junto com ele. Eu tenho um parceiro que toma conta que é um meu sócio, toma conta da companhia que a gente opera fora de Connecticut. E então eu estou construindo essa base, um time, onde esse time, com a construção desse time, nós vamos ter capacidade para trabalhar com várias coisas. E uma das coisas que eu também gosto é de atuar nessa área de desenvolvimento pessoal. Que bacana. Entendi. E você já tem uma sede na Flórida, que eu visitei, né? Conta pra gente, não tem? Já tem o escritório da empresa. Sim. Eu tive lá, eu visitei a sede dele. Sim, isso é um escritório que, inclusive, está em construção, junto com outros parceiros aí que nós começamos uma companhia nova. Quando eu fui lá, tava com a logomarca para... Não sei se já colocou. Não colocamos ainda. Não colocamos ontem Colocaram hoje, então. Então, na próxima vez, eu já vai estar lá. Legal. Só que, inclusive, ontem foi colocado e a gente está debatendo em tirar, porque o escritório acaba sendo pequeno e fica muito cheio as paredes, entendeu? Então, a gente talvez vamos colocar um televisor onde vai ficar os logos passando no televisor. Legal. Que é uma base, né? Que vocês têm de atendimento, né? Sim, local. sim. Muito bacana. Sim, esse escritório é dentro da plataforma do Paulo Massal, Onésio Monteiro. É dentro da plataforma internacional em Winter Garden, gente. Aqui na Flórida, onde fica a sede dos empreendimentos, né? Do Paulo Massal e o sócio dele, que é o que toma conta aqui, que é o Onésio Monteiro, que o Wilson, inclusive, tivemos junto lá numa oportunidade, quando eu visitei, conheci também lá o Onésio, um abraço pro Onésio, assisti, se ele estiver assistindo, espero que ele assista também o podcast, e o Onésio que está fazendo um trabalho fantástico, né? Está convidado para vir aqui conversar. Eu já mandei várias vezes, né? Eu espero você, Onésio, aqui também, né? Para a gente fazer o podcast. Sim. E ele está fazendo um trabalho fantástico, né? De desenvolvimento. Sim. O Paulo Marçal não está morando aqui, né? Não. Que ele tem pretensões no Brasil e tal. Sim. Mas o Onésio mora aqui já. O Onésio já está aqui. Sim. E está desenvolvendo aí. A plataforma trabalha com o desenvolvimento humano, né? Com vários assuntos, as comunidades, enfim, é um trabalho bem bacana. Sim. Tem ajudado aí bastante. Sim. E eles têm uma sede fantástica que eu visitei lá, né? Vai se tornar Ironman? Eu sou Ultraman já. Você é Ultraman já? Olha só. É importante isso do desenvolvimento pessoal. Você mencionou que agora se tornou um projeto seu também, né? Sim. É importante isso para o empresário, né? Porque às vezes isso é algo que eu noto que muito empresário não renega, mas às vezes quando o cara tá construindo algo, ele não tem muito tempo, né? Sim. Porque ele tá 100% focado em, cara, fazer o meu negócio crescer, o meu negócio prosperar. Mas chega uma hora que pode vir um burnout. Então você precisa também dessa inteligência emocional para saber lidar também. Saber a hora de também, peraí, pé no freio, preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha família, preciso cuidar do meu ambiente, preciso cuidar das pessoas. E você acha que essa é a importância do desenvolvimento pessoal?
qual que seria o ponto hoje chave que você fala, cara, isso do desenvolvimento pessoal mudou minha vida e é por isso que eu decidi seguir esse caminho também? Eu falaria que não tem... Tipo assim, quando a pessoa está no processo de desenvolvimento da vida dela, no começo é muito difícil, tem muita pressão. Eu vou citar, por exemplo, na minha cidade, eu conheço bastante pessoas que têm negócios e que também passou por dificuldade igual eu passei. E eu lembro em 2016, 2017, quando eu tinha que aprender muita coisa, eu tinha que administrar a minha companhia, eu tinha equipes, eu tinha que manter relacionamento com meus clientes, eu tinha que construir bom relacionamento com eles. Às vezes eu chegava do meu trabalho, eu estacionava a minha caminhonete no meu escritório e lá perto tinha uma trilha de correr. E eu ia correr. E às vezes os meus amigos que também tinham escritórios lá perto, eu chamava eles para irem comigo. E eles falavam, não, porque eu tenho muita coisa, muita... Só que isso é a pressão da vida. Você tem que aprender a lidar com ela, entendeu? Porque então você tem que definir as prioridades e tentar tirar essa pressão da vida, a cobrança que é. Porque se a gente não cuidar da nossa saúde, de que vale a gente trabalhar, a gente correr atrás, fazer tudo e, sei lá, ter um problema de diabetes, um problema de sobrepeso, muito peso. E é o controle do estresse, né? Sim. Uma vez um amigo meu médico, ele falou que mata o sujeito é o estresse. Lógico, a obesidade, cuidar, esse exercício, tudo é importante. Sim. Mas o que destrói o ser humano é o estresse. Você tem que ter válvula de escape para controlar o estresse. Por isso que o esporte é bom. Porque o esporte, o cara tá ali na adrenalina, ele consegue liberar o estresse. Mas tem gente que controla o estresse no sono, dormindo bem. Tem gente que é caminhando, tem gente que é lendo. Então, você tem que ter alguma válvula de escape. Tem pessoas que comem muito. Aí não. Aí já é outro. Tem gente que ansiedade. vai treinar pro Ultraman. Sim. Depois conta pra gente essa experiência Ele de como participou, é que é se tornar ele falou Ultraman. pra mim, né? Ele participou da prova, não foi? Da última prova Sim. aqui foi em Orlando, né? Sim. Como que você começa a treinar pra um Ultraman? Aconteceu na virada de 2023, 2022 para 2023 para 2024. Tá. Eu nunca tinha corrido nenhuma maratona e eu tava na casa de um amigo meu aqui na Flórida e ele pegou a gente lá conversando e falando dos planos pro ano que tava começando. Ele falou assim, vamos fazer um Ironman. Aí na hora eu escutei assim, um Ironman? Cara, você nunca tinha corrido uma maratona. Nenhum de nós, nem eu, nem eles. Nós nunca corremos nenhuma maratona. Vamos começar na maratona primeiro. E eu lembro que eu saí de lá nessa noite, 1º de janeiro, né? 31 de dezembro para 1º de janeiro. E eu fui buscar uma lista das maratonas que tinha para os próximos meses. E aí eu encontrei uma 31 de janeiro em Clearwater. Inclusive uma maratona aqui bonita. Sim, para quem quiser fazer uma maratona onde o trajeto é bom, é plano, não tem muita subida, muita descida. E é que época do ano? Em janeiro, no começo do ano. São 42 quilômetros? Lá tem 5 quilômetros. Ah, tá. Você pode fazer 5 quilômetros, você pode Porque fazer... maratona são 42 quilômetros, 42 quilômetros. Meia maratona, 21. Sim. Mas lá você pode escolher o trajeto que você... Pode. Ok, entendi. Você pode fazer 5 quilômetros, você pode fazer meia maratona e pode fazer a maratona completa. Entendi. Você fez a completa. Mas eu, junto com a minha esposa, fizemos uma maratona completa. Caramba! Em um mês de treino, vocês já fizeram logo 42 km. Ela Sim. também, então, faz maratona. Na verdade, ela corria já. Ela começou a fazer Spartan Race. Você conhece o Spartan Race? Já viu falar? Conheço, já vi. Pois Tem um amigo meu que já participou. Então, Já Eu tentou vou me deixar levar, pro mas Alberto não fui. fazer isso aí, tá? Eu gosto de fazer minha corrida e caminhada. Eu acho que uma meia maratona, eu dá um caldo. Agora, uma maratona inteira Quanto tempo que você faz uma maratona inteira? Leva hoje eu quanto tempo? faço em 3 horas e 40. A Em última que eu 3 fiz horas. em 4 horas. Eu fiz. Eu já corri 5 quilômetros em 25 minutos. Sim. Foi o meu melhor tempo na vida. Já tem tempo isso também, né? Mas, 2014. enfim, não. Foi aqui nos Estados Unidos. Foi lá em Celebration. Celebration, né? Foi aquela... Tava até visitando a gente aquela vez, né? Meu tio. Aí eu fiz... Foi o melhor tempo da minha vida. Sim. Foi lá em Celebration. E foi 25 minutos para 5 quilômetros. Mas mais que isso eu não consigo um desempenho tão bom. Quando não. que você começou a treinar? O ano passado. Sim, início de janeiro de 24. E quando que você fez Ultraman?
Eu fiz o Ultraman dia 21 de fevereiro agora. Desse ano. Desse Foi um ano de treino? Um ano de treino. De preparação. E ele botou no Instagram dele, você acompanhava a preparação, tudinho. Sim. Que eu sigo. Caraca, Então, o cara que quer se preparar para um Ultraman hoje, 1 ano de preparação. Ele tem que se programar para isso. Ou dá para fazer com menos Depende, tempo? igual no meu caso eu não sabia nadar, a minha natação era muito ruim, entendeu? Eu não tinha técnica, então eu tive que aprender, desenvolver a minha natação, mas não precisa tanto, depende como tá o seu físico, não precisa tanto. Que Legal. maravilha, que maravilha. Ó, que Que história episódio. fantástica, Wilson. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito, né, o nosso convite para vir aqui, Sim. né, falar um pouquinho da sua história, compartilhar aí tantos ensinamentos. Uma história inspiradora de mais um brasileiro de sucesso aqui nos Estados Unidos. Uma história linda. Ó. Lá do interior do Pará, veio para cá, trabalhou na construção, montou uma empresa, empreendedor, mentor. Deus Ultraman. te abençoe. Ultraman, não só nos negócios, como na vida, né? Porque não é só business. Também cuidando da saúde, virando um atleta. É um atleta, posso considerar um atleta, né? Sim. Que quem disputa um Ultraman é um atleta. Um atleta, enfim, gerando oportunidade de trabalho, crescendo. Deus te abençoe, meu amigo. Estou muito feliz Amém. de você ter aceito. E quem se identificou com você, Wilson, que viu a história, quer te encontrar? Como é que faz? Segue a gente no wilson.primo. O nosso No editor vai botar Instagram. na tela aí, ó. Isso. O Will bota o tag dele, né? No Instagram, consegue ver sua rotina lá, tudo. Consegue. Maravilha. É isso aí. Vai botar na Um ponto tela. que eu gostaria de falar também é o exemplo que a gente acaba deixando para nossa família. Igual como você aqui no podcast, o Alberto, com certeza ele segue os seus exemplos. Hoje, por exemplo, eu cheguei na minha casa, tinha um troféu lá, aí onde a minha família participaram de uma corrida e a minha esposa, junto com as 2 filhas, terminaram o primeiro, segundo e terceiro. Olha só, cara! Que maravilha, cara! Sim, As 3. É, Quer dizer, então a família toda já está. sim. já tá na É, o frequência. o isso. exemplo é poderoso. É Sim. poderoso. Maravilha. Alberto, quem quiser encontrar o Alberto, como é que faz? _ Alberto Loureiro, tudo junto. Segue também o Instagram da Strong Advisors, nosso escritório de soluções empresariais. Então, você que hoje tem uma empresa e se vê num lugar, por exemplo, igual do Wilson, que estava prosperando e agora quer buscar conhecimento ou um acompanhamento, fala com o pessoal da Strong, entra em contato que a gente pode te ajudar. E também o @ do Podcast Management, onde vai ter cortes desse episódio e de outros episódios também para você poder acompanhar, dar like, compartilhar com seu amigo que está no Brasil, que está nos Estados Unidos e ainda não conhece a gente, tá bom? Então, tá vendo? Viu o recado? Segue as redes aí. Quem quiser me encontrar, vai lá no Instagram, abel.fiorotti.sa. Tem live toda semana, ao vivo, onde eu tiro dúvidas, levo conteúdos relacionados à contabilidade, finanças, impostos aqui nos Estados Unidos. E também compartilho aulas aqui no YouTube. Então, se você se identificou, gostou desse episódio, quer saber mais como funcionam os negócios, histórias de empreendedores, dá aquele like no vídeo. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, porque quanto mais pessoas derem o like e se inscrever no canal, o algoritmo vai disseminar e a gente vai conseguir atingir o maior número de pessoas. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo episódio. Como sempre digo, vamos em frente!